nessa cidade. Ela distava 80 quilômetros de Atenas, e era uma cidade com 250 mil habitantes, o que é nossa Jaraguá de hoje. Nessa cidade haviam 2 portos. Você imagina a BR cruzando a nossa cidade, então de um lado um porto, do outro. Mas também haviam 2 templos ali, um para Afrodite, que era a deusa que eles veneravam, e outro para Apolo. A história também conta que as prostitutas cultuais desciam todo dia para vender o seu corpo ali. Então essa cidade, por mais formosa que fosse, por mais miscigenada que fosse, ela tinha prostituição ali no meio. Você imagina a bagunça que era? Era um povo grego, dominado por romanos, os escravos caminhando por ali, marinheiros para lá e para cá, gente de tudo que é tipo circulando. Nesse lugar Paulo foi pregar o Evangelho de Cristo. Ele começou sozinho, depois vieram Áquila e Priscila para fazer companhia para ele, fazendo tendas. Paulo fica mais ou menos um tempo ali de 2, 3 anos e vai para Éfeso, e ele deixa uma igreja ali, aos cuidados de Áquila e Priscila, que após Apolo, um evangelista, vai ajudar eles nesse trabalho. Quando essa carta chega para Paulo, ele começa a falar, ele começa a redigir essa carta pensando em como é que eu vou tratar essa questão dos pecados que estão aparecendo nessa igreja, como é que eu vou instruir essa nova igreja que está enfrentando essas dificuldades. Então ele faz um tratado, ele faz umas ordenanças para que a igreja possa ficar firmada na fé. E eu imagino você que no capítulo 1 de 1 Coríntios ele fala assim: esta é uma igreja que não tem falta nenhum de dons, aguardando a chegada de Jesus Cristo Salvador. Você consegue compreender? Era uma igreja poderosa, uma igreja viva, uma igreja eficaz, mas ali no meio tinha pecado, os pecados que nós lemos aqui. Ali no meio daquela igreja havia corrupção. E o que Paulo faz? Eu preciso levar o conhecimento deles, que essa condição não permite eles herdarem o reino de Deus. Então, a primeira coisa que eu vejo, Paulo dizendo: vocês sabem que os maus não herdarão o reino de Deus. Vocês sabem, e você sabe que mal é o contrário de bom. Então Paulo está dizendo assim: vocês não desconhecem, vocês são conhecedores, vocês são um povo culto, vocês têm entendimento, vocês já conhecem a palavra, então vocês não são ignorantes da condição em que vocês estão vivendo, vocês não são ignorantes de que esses pecados, essa vida que vocês estão vivendo má, de forma má, separa vocês do reino de Deus. Paulo está dizendo: não é esse o lugar para vocês estarem, não é essa a condição para vocês permanecerem, não é o caminho para vocês seguirem. Vocês não podem agir de forma má, vocês sabem que não é isso para fazer. Mas como o povo de Corinto era um povo intelectual, você imagina o orgulho deles pensarem isso? Eu posso lidar, eu consigo lidar, eu tenho entendimento, eu tenho sabedoria, eu posso. E Paulo diz: não, vocês não podem. Um povo envaidecido. Sabe o que me faz pensar? Eu olho para a sociedade dos nossos dias, não é isso? Muito nessa sociedade de hoje, muito conhecimento, um povo envaidecido, se afastando da presença de Deus, se excluindo do reino dos céus. Mas não é isso que Deus tem para nós. Quando o texto fala isso, eu penso: as ações desse povo não condizem com a vida cristã, as ações desse povo não testificam de quem eles são em Cristo. As ações de quem está na igreja de Corinto, e não estou dizendo de todos, elas não conversam. Tiago 3,13 diz: existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? E essa é uma pergunta para nós nessa noite. Existe entre nós alguém que seja sábio e inteligente? O texto continua: pois então, que prove isso pelo seu bom comportamento, pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Consegue entender isso? Consegue entender comigo que Paulo está dizendo: vocês sabem, mas o comportamento não fecha, as suas ações não fecham. Se você é um cristão autêntico, você precisa agir de outra forma, as suas ações precisam testificar de quem você é, de que reino você pertence, de que família a que família você serve. Se você pratica essas ações e elas têm humildade,
Se elas revelam a sabedoria, e sabe qual sabedoria? Verso 17, a sabedoria que vem do céu e é antes de tudo pura, e é também pacífica, bondosa e amigável. Consegue entender comigo? Paulo fala, vocês são sábios, mas não é a sabedoria dos céus que vocês estão usando, é uma sabedoria terrena, mundana, é uma sabedoria corrompida pelo conhecimento que se tem do mundo, pelas vãs filosofias. Não é isso que vocês precisam viver. Essa sabedoria de vocês precisa ser pura, pacífica, bondosa e amigável. Esses são os frutos dessa sabedoria. Eles precisam tocar as pessoas de forma bondosa e amigável, que produza paz. Ela é cheia de misericórdia, e mais ainda, produz uma colheita de boas ações. Está interligado. O nosso comportamento está interligado com a nossa sabedoria. Nós sabemos, nós conhecemos, nós entendemos, então nós vamos praticar essas ações. Não basta conhecer, precisa ser colocado em prática. Não basta saber, precisa agir. Ela não trata os outros pela sua aparência, e é livre de fingimento. Sabedoria que Tiago fala, sabedoria que nós como povo de Corinto precisamos ter, para lidar com o mundo ao nosso redor, para lidar com as pessoas ao nosso redor. Sabe o que mais a sabedoria faz? Essa sabedoria faz comigo e contigo que nós venhamos a revelar o nosso Pai, o nosso Criador. Quando nós agimos de forma coerente com o Evangelho, nós revelamos a Deus. Quando nós agimos de forma sábia, com entendimento, nós revelamos o nosso Salvador, o nosso Senhor. Quando nós agimos segundo o Evangelho, com ações de paz, puras, bondosas, nós revelamos o Espírito Santo que habita em nós. Nós revelamos de que reino nós somos, a quem nós servimos. E faz mais ainda, essa sabedoria muda a nossa forma de pensar. Romanos 12 diz para nós nos renovarmos no entendimento, e é isso que a sabedoria faz. Toda vez que eu entendo, que eu compreendo, que eu aprendo e coloco em prática, eu estou sendo renovado pela palavra de Deus. 1 Pedro 2,11 diz, amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra vocês. Tenham uma conduta correta entre os pagãos, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção. Atitudes em práticas, atitudes espontâneas, atitudes do corpo de Cristo, que as pessoas percebem, e mesmo que elas falem mal de nós, porque nós não fazemos dessa forma, nós não agimos dessa forma, nós fazemos a coisa certa. Eles não podem falar mal de nós pelo nosso caráter cristão. Me envergonha, falo para vocês, ouvir dizer que não faço negócio com crente, mas aquele cara é crente de verdade? Que reino que nós estamos transmitindo? Que reino que as pessoas estão enxergando através de nós? Que verdade que eles estão enxergando através de nós? Qual é o conhecimento revelado que nós temos transmitido? Nós esquecemos que nós estamos como peregrinos e estrangeiros aqui, e por isso que nós estamos querendo ajuntar tesouros aqui, ao invés de nos gastarmos. A nossa conduta precisa glorificar a Deus, e as nossas obras precisam testificar disso. Por isso a ação é tão importante, por isso a ação faz com que a gente revele que é uma nova criação de Deus, por isso que a nossa mente é renovada. Efésios 4:20 diz, mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Eu imagino o apóstolo Paulo escrevendo isso de Éfeso, ele acabou de escrever essa carta para Corinto, e pensa assim, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Não foi isso que eu ensinei para vocês. Não é isso que está nas Escrituras. Não é esse o conhecimento e entendimento que vocês têm. Uma vez que vocês ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, o que vocês têm feito com isso? Uma vez que vocês ouviram falar de Jesus e foram ensinados a respeito dele, o que nós temos feito com isso? Eu gosto muito de Robert Hicks. Ele é conhecido por fundar o movimento dominical. Isso foi lá na Inglaterra em 1781. Robert Hicks percebe uma necessidade no bairro dele, na cidade dele. As crianças trabalhavam nas fábricas a semana inteira, mas no final de semana as crianças tinham tempo livre.
E criança, como você sabe, ela festa, ela bagunça, ela ferve. E isso estava incomodando ele. Ele via eles perderem a vida, gastarem sua vida na empresa, mas via também não terem nada para fazer no final de semana. E ele entende que, com conhecimento e sabedoria que ele recebeu de Cristo, ele podia fazer a diferença. E ele funda a escola bíblica dominical. Como? Ele abre uma escola, período da manhã das 10 ao meio-dia, faz o quê? Aprende-se a língua inglesa e matemática, depois a hora do almoço, mas à tarde sim, à tarde ele envolve aquelas crianças com a palavra de Deus, conhecimento colocado em prática, que mudou a história de muitas crianças ali, as quais se renderam ao Evangelho, as quais conheceram um Salvador. Volto a perguntar para mim e para ti, o que nós temos feito com o nosso conhecimento? Segunda coisa que Paulo fala nessa mesma mensagem, nessas mesmas linhas, não se enganem. E eu procurei no dicionário o que quer dizer engano. Objeto transitivo direto, intransitivo e pronominal. Fazer acreditar ou acreditar em algo que é falso ou errado. Fazer acreditar ou acreditar em algo que é falso ou errado. Quando o apóstolo Paulo está dizendo isso, ele está dizendo assim, não adianta vocês tentarem se convencer, tentarem se enganar, não adianta vocês tentarem enganar as pessoas ao seu redor. Cristo vê, Cristo conhece, Ele sabe, e pior ainda, eu estou sabendo aqui em outro lugar distante, que vocês estão agindo de forma errada. A quem você está tentando enganar com o seu comportamento? Ele vai listar um monte de pecados ali. Quem você está tentando enganar? A si mesmo? Dizendo que pode flertar com o pecado, que pode permanecer nessa vida mundana, que pode praticar as mesmas coisas que você renunciou? Não tenta se enganar, você está se afastando do reino de Deus, você está apartando o reino de Deus da sua vida. Você está permanecendo em pecado. E Paulo aponta mais uma vez, os maus não herdarão o reino dos céus. Não se enganem, vocês não herdarão o reino dos céus se permanecerem nessa condição. São duas advertências. E Paulo vem constranger essa igreja. Lá na frente, qual é o propósito disso? Que haja um arrependimento genuíno, uma mudança de comportamento. E é isso que a gente precisa entender. O texto é forte, o texto é duro, mas é um texto que nos chama para uma reflexão. Como é que está a nossa condição de cristão? Nós tentamos nos enganar ou nós estamos nos acostumando com essas mentiras? Penso que muitas vezes a gente gosta de viver no pecado porque a gente acha que está tudo bem. Está tudo bem. E a gente esquece que pode morrer sem Cristo, morrer sem salvação, perder a vida eterna, não desfrutar do reino de Deus. Romanos 6,11 diz, assim vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E eu penso muito nisso. Assim vocês se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Só que muitas vezes a gente tem feito o contrário. Quando é para a obra de Cristo, a gente diz que está cansado, estou morto de cansado, eu tenho 1000 desculpas. Mas para o pecado a gente se entrega facilmente. A gente flerta facilmente. A gente se corrompe facilmente. Ao invés de dizer assim, eu estou morto, toda vez que o pecado se aproxima, eu renuncio ele, eu me abstenho. Muitas vezes a gente escolhe dizer, ficar vivo para o pecado, e não ficar morto para ele. Verso 12 diz, portanto não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer os desejos malignos dele. Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de injustiça para o pecado, antes ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Ofereçam os membros do seu corpo como instrumentos de justiça para Deus. A gente tem cantado muito sobre isso, para que Deus faça a justiça, para que Ele venha com justiça, para que o governo dele seja exercido com justiça. Você já parou para pensar que somos nós, esses instrumentos de justiça que Deus quer usar nesse tempo? Como é que eu posso ser instrumento de justiça na vida do meu irmão? Eu estou sendo um instrumento de justiça ou de injustiça? Sabe como eu posso ser instrumento de justiça? Tocando, cuidando, abençoando, acolhendo, amando, orando, me dobrando para Cristo.
renunciando o pecado, ensinando as pessoas a viver uma vida correta no Evangelho, e não sendo um membro de injustiça, não contaminando esse corpo. Assim o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E o Hugo pregou muito bem sobre isso aí. Nós estamos debaixo da graça, nós somos aceitos pela graça. O pecado, a lei diz para mim o que é pecado, mas a graça resume em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. Acabou para nós. Isso é graça. O que passar disso, se for mal para o meu irmão, se fizer mal para o meu irmão, eu já estou pecando. A gente subiu a régua com a graça. Nós somos aceitos pela graça, mas agora nós temos uma responsabilidade muito maior. Nós precisamos que essa graça também seja derramada sobre a vida dos nossos irmãos. E muitas vezes a gente quer: Senhor, faz justiça pela minha causa, faz justiça contra o meu patrão, faz justiça contra a pessoa que me feriu, faz justiça. Já pensou se Deus fizesse justiça conosco quando nós ainda estávamos em trevas, quando nós ainda éramos pecadores? Essa mesma graça que foi derramada sobre as nossas vidas, é essa graça que nós precisamos pedir sobre a vida das pessoas. Que essa justiça de Deus seja exercida da mesma forma que foi comigo, com graça, com misericórdia, com amor, com atitudes práticas. E eu queria te fazer lembrar que toda injustiça é pecado, e todo pecado atual cometido de forma intencional, do qual a gente não se arrepende, nos afasta do reino de Deus, está nos separando, está nos colocando de volta naquela condição de pecador, aprisionado, escravo do pecado e separado do reino de Deus, excluídos. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda a percepção. Amor atrelado ao conhecimento. O conhecimento da palavra precisa ser colocado em prática, atitudes práticas, que o nosso conhecimento seja revelado na vida dos nossos irmãos, na vida do corpo de Cristo, percebendo as necessidades. Para quê? Para que eu e você possamos discernir o que é melhor, a fim de sermos puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Cheios de quê? Cheios do fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Filipenses 1, 9 a 11. Consegue entender que a nossa vida precisa testificar? Ou nós estamos dando fruto que glorifica a Deus, ou nós estamos nessa condição de pecador, afastado do reino, ou nós estamos na condição de sendo maus, ou nós estamos na condição de nos enganando. John Piper diz: a única base que Satanás tem contra você é a sua carne, e é o seu pecado. Ninguém vai ao inferno por causa de Satanás. A única razão para irmos para o inferno é o pecado. Muito mais importante do que lutar contra Satanás é combater o pecado. Entenda isso. O seu maior inimigo não é Satanás. Seu maior inimigo é você mesmo. E essa tem sido uma luta, né? E essa vai ser a nossa luta até a eternidade. Renunciar à nossa carne, abrir mão das nossas vontades, das nossas paixões, para permanecer no reino, para glorificar a Deus, com justiça, com ações práticas e verdadeiras, glorificando a Deus, com o conhecimento adquirido através da palavra, renunciando ao pecado, aí sim. Sabe que a segunda coisa que eu entendo, quando ele fala não se engane, é que essa igreja dá um mau testemunho. Se ele está dizendo não se engane, que testemunho as pessoas de fora estão vendo? Através da minha vida, através da vida dos irmãos de Corinto. As pessoas estão sendo enganadas? Ou as pessoas estão dizendo, não tem diferença nenhuma da vida dele para a minha vida. O que ele faz eu também faço. Que tipo de cristão é esse? E quero te fazer pensar o seguinte, nossos pecados podem enfraquecer nosso testemunho, já parou para pensar nisso? Quando a gente vai falar de Jesus, quando a gente vai expor Jesus, as pessoas que nos conhecem, elas olham para o nosso testemunho. Ele conversa, ele testifica,
Muitas vezes o nosso testemunho está enfraquecido porque as nossas obras, porque a nossa vida não testifica do reino de Deus, não testifica de cristãos autênticos. Sabe o que mais o nosso mau testemunho dá? Ele contamina esse corpo aqui, o corpo de Cristo. Porque a gente costuma fazer o quê? A gente separa o que é pecado. Então, se o irmão está em pecado, a gente afasta ele. Se a irmã está em pecado, a gente afasta. O pecado contamina o corpo. A gente precisa segregar. E eu não estou dizendo deixar de orar, deixar de falar, deixar de interceder, deixar de falar a verdade. Mas é não contaminar o corpo. Mais ainda, o pecado contamina a nossa comunhão com Deus. Então não tem como. Ou o nosso testemunho fala de quem nós somos cristãos, ou ele fala que nós não estamos verdadeiramente caminhando segundo o reino, segundo a vontade de Cristo. Um texto também traz a palavra imoral, que é contrário à moral, às regras de conduta vigentes em dada época ou sociedade, ou ainda aquelas que o indivíduo estabelece para si próprio, falta de moralidade, indecoroso ou vergonhoso. Tudo bem, isso é um conceito do mundo, mas e o que a Bíblia nos diz a respeito disso? O que a Bíblia transmite para mim a respeito disso? Que a palavra imoralidade na Bíblia se refere a comportamentos e ações que são contrários aos princípios e ensinamentos morais estabelecidos por Deus. Então quer dizer que o meu comportamento não está segundo o estabelecido por Deus. Paulo aponta os pecados dessa igreja e diz assim: eu vejo uma igreja que está com problemas financeiros. Ele aponta: no meio de vocês tem ladrões, no meio de vocês eu encontro roubo. O roubo às vezes é aquele furto, mas os ladrões é aqueles que exercem força, violência. Eu encontro avareza no meio de vocês. Paulo está dizendo: eu encontro pecado, claro, tem sido trazido para mim, e eu estou orientando vocês: fujam disso, se abstenham disso, abandonem esses pecados. Paulo está dizendo que essa igreja ainda tem fofoca, e sabe que fofoca gera divisão, fofoca gera contenda, fofoca gera morte. Paulo fala de idolatria, mas essa idolatria também é trazida junto, não só no contexto sexual, porque as prostitutas desciam para ganhar dinheiro, mas elas levavam oferenda para cima. E quando eu penso em adultério, eu penso que os homens da sociedade, os homens da igreja, muitas vezes, eles adulteravam com as prostitutas, porque era fácil, porque era comum, porque era algo da cultura. E Paulo diz: não se enganem, isso afasta vocês do reino de Deus. Gálatas 5:1 diz: permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo vos libertou, e não vos coloquei mais debaixo do jugo de escravidão. Às vezes a gente esquece que Jesus já abriu a porta da gaiola onde a gente estava prisioneiro, e disse: agora viva a vida que eu tenho para ti, mas você precisa caminhar, você precisa seguir em frente, você precisa me buscar, você precisa aprender mais. E o que eu e você fazemos muitas vezes? A gente não voa, a gente não sai da gaiola, a gente permanece ali dentro ainda como escravo, ainda como prisioneiro. E Gálatas está dizendo: vocês são livres, vivam a liberdade que foi conquistada na cruz, não para o pecado. Verso 13 diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, contudo não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros por meio do amor. Não dar ocasião à carne, sabe o que isso quer dizer? Eu já aprendi que eu sou livre, e eu aprendi que as minhas escolhas definem quem eu sou. Ou eu escolho a verdade, ou eu escolho a mentira, ou eu escolho a santidade, ou eu escolho permanecer em pecado. Verso 14 diz: pois toda a lei se cumpre em um só mandamento: ama o seu próximo como você mesmo. Se eu cumpro toda a lei, eu sirvo os meus irmãos em amor, porque o que eu não quero para mim, eu não faço para os outros. Quando Paulo cita os pecados sexuais ali, ele fala da idolatria, ele fala do adultério, ele fala do homossexualismo, ele fala da embriaguez. Ele está falando dessa embriaguez que corrompe o corpo também. Sabe o que mais ele diz? Tudo isso tem afetado o comportamento de você, igreja, o teu comportamento como cristão. Tudo isso tem impedido que você tenha boas obras.
Tudo isso tem impedido que as tuas ações práticas verdadeiramente testifiquem do reino de Deus. Por quê? Porque você tem vergonha, porque você está preso ainda, porque você ainda permanece em condenação. Por isso que você não age com liberdade. Por isso que você não vive plenitude do Evangelho. Por isso que você não desfruta o reino. As nossas ações afetam tanto a mente e o corpo, nos deixando como escravos. E Paulo testifica nesse texto: nenhum cristão verdadeiro que se dedica ao pecado vai herdar o reino de Deus. 2 vezes ele falou: não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6,13 diz: o nosso corpo não existe para praticar a imoralidade, mas para servir o Senhor. E o Senhor cuida do nosso corpo. Parou para entender isso aí? Já conseguiu entender esse versículo? O nosso corpo não foi feito para imoralidade, mas para servir o Senhor. O Senhor cuida do nosso corpo. O Senhor se importa comigo e contigo. Mais ainda, Ele está conosco todos os dias. Se Ele está conosco, eu reconheço que esse templo aqui não deve fazer as coisas erradas, porque Ele está comigo todos os dias. Ele habita em mim. Eu penso muito que na igreja de Corinto, não na nossa igreja, não havia cristãos genuínos, havia simpatizantes, cristãos nominais. Havia também aqueles que eram legalistas, então usam a lei a seu favor para dizer: até aqui eu posso fazer, se a lei não diz que isso é pecado, eu posso fazer. Sabe, às vezes a gente usa muito argumento para dizer que pode certas coisas. Às vezes a gente permanece amasiado, por quê? Porque não está na lei. A gente permanece fazendo joguinhos do azar, joguinhos da fé, jogando na trimania, em outros jogos, por quê? Porque isso não está na lei. E a gente permanece em pecados que nos afastam de Deus, mas a gente permanece porque não encontrou o argumento ainda que diga para nós: pare com isso, abandone isso, mude essa conduta. Muitas vezes a gente tem sido levado pelas nossas paixões e pelos nossos desejos, deixando de confiar no Senhor, sendo legalista, porque com as minhas forças eu ainda consigo, porque eu ainda posso, porque eu ainda tenho controle. E eu queria que você pensasse nisso. Se eu e você valorizamos mais o nosso passado, quem nós éramos antes da nossa conversão, tem alguma coisa de errado com a nossa conversão. Se eu conto mais vantagem do homem mau que eu era, das coisas erradas que eu fazia, se eu ainda falo com vanglória de quem eu era no passado, tem alguma coisa errada com a minha conversão. O meu passado precisa estar enterrado, o velho homem precisa morrer de verdade, as velhas práticas precisam morrer de verdade, para que Cristo seja glorificado, através do meu corpo. Não dá para ter orgulho da carne. Mais ainda, como é que a gente pode esperar que semeando na carne nós vamos herdar o reino de Deus? Semeando corrupção, pecado, a gente não vai herdar. Efésios 4:22 diz: livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompidos pelos desejos impuros e pelo engano. Engano, achar que está tudo bem. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Para isso que nós fomos chamados, para isso que existe o Evangelho, e é por isso que nós estamos caminhando dia após dia. Fomos chamados para ser povo santo, viver de forma justa, que glorifique a Deus, com atitudes que apontem para que as pessoas experimentem, para que as pessoas conheçam, para que as pessoas desejem a Cristo, e não para que as pessoas tenham aversão. Uma natureza que glorifica a Deus. Terceiro ponto, o reino de Deus. E quando Paulo fala do reino de Deus, ele não fala com aquela alegria, o reino de Deus, ele está falando com aquele temor: vocês estão perdendo o reino de Deus, não terão parte no reino de Deus. Tudo isso para gerar em mim e você e na igreja de Corinto um arrependimento genuíno, um entendimento genuíno de que todo tipo de pecado que a gente está cometendo,
Todo ato que não condiz com uma vida cristã vai nos afastar de Deus, vai nos afastar do reino. Lucas 17, um certo fariseu vem e pergunta para Jesus: mestre, quando virá o reino de Deus e como ele virá? Aí Jesus fala para o fariseu: ele não virá com sinais visíveis, não do jeito que você está esperando, mas o reino de Deus já está entre vocês. A primeira coisa que me vem à mente é que, sim, ele estava no nosso meio através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que veio em carne, ali ele estava. Agora, você consegue perceber que se ele está no meio de nós, significa que eu e você estamos representando o reino de Deus nessa terra? O reino de Deus está entre nós, e as pessoas precisam conhecer, viver, experimentar, desejar o reino de Deus que nós vivemos, que nós comungamos. Eu gosto muito do PGM porque é uma oportunidade muito grande que se abre em várias casas para que as pessoas experimentem amor genuíno, experimentem cuidado genuíno, experimentem orações genuínas e não fofoca, mas uma vida que fala desse reino, que já está dentro do nosso coração. Romanos 14:17 diz: pois o reino de Deus não é comida nem bebida. E nós nos apegamos nisso. Às vezes a gente esquece que a gente está aqui como peregrino e passageiro, e a gente está nos apegando, estamos nos apegando a esse mundo, achando que o reino de Deus é comida e bebida, é vestimenta, é prazeres dessa carne, é conquistas nesse mundo, é tudo aquilo que eu posso obter. Mas Paulo entendeu, não é isso. Reino de Deus é justiça. E a gente tem falado bastante de justiça, porque o nosso comportamento, as nossas ações, como nós fazemos as coisas, como nós agimos, vai falar se isso é justiça, se isso transmite justiça ou não. Eu já falei sobre essa justiça que as pessoas esperam ver na nossa vida, através das nossas vidas. O reino de Deus manifesto através de nós. Mas também quero falar que é justiça, paz e alegria no Espírito. Sabe quando fala de paz? Não é só a paz nesse mundo, mas eu quero que você entenda que é paz com Deus. Um dos maiores presentes que nós recebemos através da cruz, fomos reconciliados com Deus, então nós temos paz com Deus. E nós esquecemos disso muitas vezes. Hoje nós temos paz com Deus, nós não estamos mais separados dEle. Nós não somos mais inimigos de Deus. Cristo conquistou isso para nós. Para quem quer o reino tem paz. Para quem quer o reino já existe paz nesse tempo. Para quem espera pelo reino e trabalha pelo reino, desfruta de paz nesse tempo. Mas desfruta de alegria no Espírito. E sabe o que é ter alegria no Espírito? É quando você está cheio de problemas, cheio de dificuldade, achando que as coisas só por Cristo podem ser resolvidas. Você levanta no outro dia e está renovado. Porque Ele produz uma alegria que o mundo não produz, porque Ele produz em nós aquilo que nós mesmos não conseguimos, através do seu Espírito Ele produz em nós a alegria genuína, que o mundo não dá, que os prazeres deste mundo não dão, mas que nós experimentamos através do reino, através da comunhão do corpo, através do cuidado da igreja. 2 Pedro, capítulo 1, verso 4 diz: desse modo Ele tem nos dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte da sua natureza divina. Nós temos tudo o que nós precisamos, aqui dentro. Quando Ele fala que nós temos todos os dons que precisamos, Ele está dizendo, o teu irmão do teu lado tem o que você precisa para fortalecer a tua fé, para te ajudar a fugir do pecado. Teu irmão e tua irmã têm. Por quê? Porque isso é reino, porque isso é cuidado. Deus já colocou em mim e em você a possibilidade de amar, de cuidar, de orar, de interceder, de ajudar, de ser um ombro para apoiar nas fraquezas. Então Ele nos deu os dons. Não precisa ser só espiritual, mas para pensar que eu e você podemos fazer toda a diferença, quando nós nos colocamos nessa posição de servos, de irmãos, de corpo de Cristo.
Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade e a fé que vocês têm. É preciso fé para a salvação, é preciso fé para crer em Jesus, é preciso fé para crer que nós vamos ser arrebatados, que Ele virá, é preciso fé, mas a nossa fé precisa ser acrescida de bondade. De que adianta ter fé se não tem bondade nas minhas ações? A bondade junto ao conhecimento, e o conhecimento o domínio próprio, tudo precisa ser praticado. As nossas ações precisam refletir a Cristo. Esse conhecimento precisa ser colocado em prática. Não basta eu conhecer, mas eu preciso ser praticante dessa verdade. E é o conhecimento junto ao domínio próprio, e a perseverança, a devoção a Deus. Às vezes nos falta temor. Se a gente tivesse mais temor de perder a salvação do que pecar, nós estaríamos numa condição melhor. Mas muitas vezes a gente tem mais medo de pecar do que de perder a salvação. A essa devoção juntem a amizade cristã, e a amizade cristã juntem o amor, pois são essas qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado de quê? Do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus. Produzindo coisas boas no corpo de Cristo através do conhecimento que nós já recebemos. Atitudes em práticas. Todos aqueles que já estudaram Guerreiros têm uma lição que vai falar sobre um carpinteiro americano chamado Bento, é um nome fictício. Esse homem entendeu que no reino ele é muito mais simplesmente do que só um cristão. Como construtor de casa, ele resolveu dar a metade do salário dele para as obras missionárias na América do Sul. É muita coisa. Nos choca, não é? Mas mais precioso que isso é ele doar parte das suas férias e vir ensinar os missionários como administrar esse dinheiro que eles recebem. Consegue entender? As nossas atitudes fazendo a diferença no reino. Não é simplesmente eu sou um dizimista, eu sou um ofertante. Eu também estou ensinando como agir no reino, como investir no reino, como trabalhar pelo reino. E o último ponto que eu queria abordar com você é uma pergunta. Paulo fala, o que Jesus Cristo tem feito em nós? Ele diz, mas vocês foram lavados do pecado, vocês foram separados para pertencer a Deus, e aceitos por Ele por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. E essa é a pergunta que eu faço para nós nessa noite. O que Deus tem feito por mim e por você? Você consegue entender, você consegue pensar, você consegue lembrar o que Deus tem feito por mim e por você? O que Deus tem feito por nós é muito grandioso. E às vezes a gente não tem dado o devido valor. O que Deus tem feito por mim e por você? Além da grande salvação que Ele nos deu, além das bênçãos concedidas, além da graça derramada para quem era pecador. A Bíblia diz que Ele gerou em nós o arrependimento, porque se fosse por nós mesmos, nós não nos arrependeríamos. Ele gerou arrependimento em nós, Ele regenerou essa alma doente, Ele nos chamou para sermos filhos de Deus, Ele nos deu uma vida nova. E às vezes a gente esquece de tudo isso que Ele fez por nós. A Bíblia diz que Deus nos justificou, Ele apagou todos os nossos pecados, embora a gente esteja colhendo muito daquilo que a gente plantou ainda, como consequência. Mas nós temos a oportunidade de nos reconciliar, e isso é maravilhoso. Para quem era um pecador, hoje pode dizer como Zaqueu, eu vou restituir todo aquele que eu defraudei. Que coisa maravilhosa, oportunidade de colocar as coisas no devido lugar, oportunidade de glorificar a Cristo, como Filho de Deus. Nós fomos santificados e um dia seremos glorificados. Romanos 8,16 diz, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que
em nós será revelada. Às vezes você está na mesma condição que eu. Problema com o filho, às vezes com nota na escola, com dificuldade, às vezes com o marido descrente, com a esposa descrente, às vezes esperando por um milagre. Sabe, isso é coisa natural do cristão, a gente passar por essas dificuldades, por essas provações. Não é um motivo para a gente abandonar o Evangelho. Isso não é motivo para a gente permanecer no engano. Isso não é motivo para a gente permanecer no pecado. Essa condição de arrependimento que Paulo fala é para homens como eu e você, que vivemos essa vida, passamos por provações, mas a gente lembra que em 1 Pedro, capítulo 1, verso 7, diz que a nossa fé, quando é provada, ela é mais preciosa que o ouro puro, que é provado pelo fogo. Mas mais que isso, quando nós somos provados, essa fé redunda. Ela precisa ser provada para redundar em honra, glória e louvor para Deus, se nós perseverarmos nela. Se eu e você perseverarmos no Evangelho. E muitas vezes, a gente tem abandonado o nosso cristianismo, a gente tem deixado a nossa fidelidade, a gente tem abandonado a comunhão do corpo, por pequenas dores, por pequenas machucaduras, por sofrimentos, por leves e momentâneas tribulações, quando a gente deveria estar se apegando com perseverança à nossa fé, para que a gente tenha aprovação, para que depois eu seja um testemunha para o Caio, para o MM, do que Jesus fez na minha vida, de como Ele transformou o meu casamento, a minha história, a história da minha família, dos milagres que Ele fez. E eu quero concluir, eu quero te convidar para ficar de pé comigo. Quero te fazer refletir em umas coisas. Aqueles que permanecem numa conduta imoral e que não têm firmeza em Cristo, estão se afastando do reino de Deus, e eu quero que você lembre isso. Se as nossas práticas não são em favor do reino, elas têm nos afastado de Cristo e do reino de Deus. E não se deixe enganar, eu queria que você pensasse nisso. Não se deixe enganar quer dizer, é estar atento e ciente do que Deus quer. Isso é não se deixar enganar. Não se deixar enganar é abandonar algumas práticas pecaminosas que a gente pratica. Talvez tenha aprendido com os nossos pais, talvez seja costume da nossa casa, talvez seja coisa do nosso trabalho que a gente ainda permanece fazendo, mas é abandonar essas práticas. Talvez elas não sejam pecado, só que não testificam do reino, não edificam, não fortalecem a fé dos meus irmãos. Não se deixar enganar e andar segundo o reino de Deus, fazendo boas obras, e não segundo o padrão do mundo, e não concordando com o padrão do mundo. E nesse momento eu quero orar contigo. As luzes já estão apagadas mesmo. A exemplo da igreja de Corinto, se você nessa noite que ouviu essa mensagem e entende que sendo mal você está longe do reino de Deus, que se enganando e permanecendo em pecado você está longe do reino de Deus, que você precisa rever sua conduta moral. Sabe o que é isso? Você sabe a diferença entre o bem e o mal, você sabe a diferença entre o certo e o errado, entre o permitido e o que é proibido, entre o vício e a virtude. E você entende que você precisa abandonar esse comportamento, que moralmente não agrada a Deus. Curva a sua cabeça aí onde você está. Se você entende que você está nessa condição, e você precisa se arrepender, põe a mão no teu coração, para nós orarmos juntos. Se você também que está nessa noite aqui, você entende que algumas das práticas que você está vivendo, das quais eu já citei, seja no trabalho, seja em casa, seja dentro da igreja, se algumas práticas que você está vivendo não edificam, não glorificam a Deus, não dão um bom testemunho, não são justas, não são santas, e você entende que você precisa abandonar, põe também a tua mão no teu coração, para que você possa se arrepender e sair daqui regenerado, perdoado. E eu também quero orar contigo por uma coisa, pelo pecado. Se você entende nessa noite, você que entrou aqui, você que está nos visitando, ou você que já está caminhando conosco, ou você que está nos assistindo,
que na tua vida tem pecado, e você precisa abandonar, você precisa renunciar, você precisa mudar essa história, você precisa se posicionar como um filho de Deus, que quer desfrutar do reino, que quer experimentar o amor de Deus, que quer viver uma vida como perdoado, que quer voltar à comunhão do corpo. Você que entende isso, põe a mão no seu coração para nós estarmos orando. Enquanto a banda canta, nós vamos estar orando. Eu vou estar orando aqui em cima, mas eu quero que você ore no teu lugar. É o teu momento, você e Deus, de você pedir perdão, de você se posicionar, de você confessar a Deus aquilo que você precisa se arrepender, para que Ele possa te perdoar e te renovar nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor Jesus, eu quero orar, Pai. Eu quero orar pela igreja que aqui se reúne, Pai, por aqueles que estão assistindo, Pai, nessa noite, por todos esses que entenderam, Pai, que há algo que precisa abandonar, há uma mudança, Senhor, há um entendimento, há uma convicção, Pai, que eles não querem estar separados do reino de Deus, e que eles querem viver algo novo em Ti, que eles querem ser perdoados, Senhor, dos seus pecados, das suas más obras, do seu comportamento, Senhor, imoral, das injustiças que foram cometidas, Pai. Sim, ó Deus, encontre em nós verdadeiramente corações arrependidos, Pai, em nome de Jesus. Produz em nós, Senhor, frutos de justiça, Pai, em nome do Senhor Jesus. Perdoa os nossos pecados, Pai. Nós não queremos mais permanecer nessa condição, Pai. Nós não queremos mais nos enganar achando que nós conseguimos levar uma vida medíocre como cristãos, Pai. Nós queremos uma vida íntegra. Nós queremos participar de uma comunhão verdadeira no corpo de Cristo, Pai. Nós queremos desfrutar do Teu amor, Pai. Nós não queremos permanecer separados, Senhor. Nós não queremos estar afastados daquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Por isso nos ajuda, Pai, como igreja, como corpo de Cristo, Pai, a cuidar um do outro, Pai, a fortalecer a fé do cansado, a ajudar o manco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Levanta uma igreja aqui forte, Pai. Levanta um povo forte, um povo que se entrega, um povo que se arrepende, um povo que se volta para Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Um povo que se dobra a Ti, Senhor, e reconhece que necessita de Ti. Um povo que busca o reino verdadeiramente, Pai, e não as paixões da carne. Um povo que está atento para o que o Senhor está fazendo nesse tempo e quer fazer parte do que o Senhor está fazendo. Encontre em nós essa igreja verdadeira, Pai. Encontre em nós essa igreja santa, Pai. Encontre em nós essa igreja que produz frutos de justiça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assim como você está, põe a tua mão no teu coração, toda a igreja agora. Para todos nós, nessa noite, nós desejamos mais de Ti, Senhor. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos ser uma igreja viva, Senhor. Nós queremos ser uma igreja que cuida, Senhor. Nós queremos ser uma igreja que faz, Senhor. Nós queremos ser uma igreja que é vista como uma igreja que tem atitudes, Senhor. Uma atitude de comportamento, de ação que testifica do reino. Sim, Senhor, faz de nós, Pai, em nome do Senhor Jesus, uma igreja verdadeira, Senhor, que faz a diferença nessa cidade, que faz a diferença no seu trabalho, que faz a diferença na sua casa, que faz a diferença com seus parentes, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que a partir de agora, Pai, não seja apenas da boca para fora, Pai, mas que seja algo verdadeiro, Pai, em nome do Senhor Jesus. Fortalece a nossa fé, Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos agradecidos, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, por essa palavra e pelo que o Senhor ainda tem preparado para nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
precioso Jesus, aos seus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer tudo que tu tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Sim, Jesus, nós encontramos o nosso tesouro, Jesus, que é você, Jesus. Queremos estar aos teus pés todos os dias da nossa vida. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será
obrigado, Jesus, por este culto, Senhor. Muito obrigado pela Tua presença. Muito obrigado por esse domingo, Jesus. Muito obrigado, Jesus, porque Tu se fez presente, Senhor, nos louvores, na Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por abençoar o nosso coração, Senhor. Muito obrigado por abençoar a nossa mente. Senhor, nós oramos por a nossa semana, que a nossa semana possa ser uma semana abençoada, Jesus, cheia da Tua presença, cheia das Tuas palavras, em nome de Jesus Cristo, cheia do Teu Evangelho no nosso coração, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, hoje e para todos sempre, amém? Amém, Jesus, glória a Deus.